Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E hoje vamos conversar sobre moradia independente. Por isso trouxemos a psicóloga e diretora técnica do Instituto JNG, Daniela Carmelli. Bem-vinda, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, JNG, aqui representado por mim. Estamos muito felizes em estar aqui. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Gente, o Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiência e entre 20 e 59 anos. 2 milhões com deficiência intelectual. E a transição para a fase adulta é inevitável. É possível fazer, Daniela, escolhas, tomar decisões e assumir o protagonismo da própria vida, saindo da casa dos pais e morando sozinho? É extremamente possível. Como? Conte-nos mais. Vou contar muito para vocês. Primeiro, eu acho que é muito legal a gente pensar que todo mundo é capaz, todo ser humano é capaz. E quando a gente fala das pessoas com deficiência intelectual, das pessoas com autismo, né, a gente também está falando de pessoas capazes. E todo mundo é capaz de aprender a morar sozinho. E se a gente pensar, eu acho que um ponto muito importante na nossa vida é que a vida adulta é a maior fase da nossa vida. A gente tem um período de vida da infância e na adolescência, temos um período de vida no envelhecimento e a maior parte da vida a gente passa na vida adulta. E a experiência da moradia independente do JNG há 3 anos, ela vem retratando isso. Né? Ela vem retratando o quanto pessoas com deficiência intelectual e autismo, né, vêm cada vez mais vivenciando morar sozinho. E morar sozinho com os apoios necessários, cada um com a sua necessidade de apoios. Vamos falar sobre o JNG, o que é e como surgiu a ideia e por que esse nome? Maravilha. JNG são as iniciais de João, Nicolás e Gabriela. Foram 3 mães, né, que têm filhos com autismo ou dentro do espectro autista com TEA, que cerca de 10 anos atrás os seus filhos estavam no final da fase adulta. Estavam no final da adolescência, né? E elas estavam preocupadas, o que vai ser do meu filho? Né? Como toda assim, mãe. na vida adulta. Sim. Na vida adulta. Em geral, a pessoa adulta, ela sai de casa, né? Seja para morar com um amigo, seja para morar sozinho, seja para se relacionar com outra pessoa, num casamento ou numa relação outra, né? E isso faz parte da vida de todo mundo. E o JNG, ele trouxe, né, essa preocupação, essas 3 mães, elas trouxeram essa preocupação, como é que vai ser essa vida do meu filho na fase adulta? E aí elas foram e fizeram várias viagens e conheceram várias moradias em vários lugares do mundo. A gente tem moradia independente na Holanda, a gente tem na Irlanda, a gente tem na Inglaterra. E aí, na Inglaterra, elas fizeram uma parceria com a Ability Housing. A Ability Housing, ela é uma moradia para pessoas com deficiência na Inglaterra. E onde muitas pessoas, já há muitos anos, moram sozinhas. O que depende, o que varia é a intensidade de apoios que cada um precisa. E essa metodologia foi trazida para cá. Nós não estamos na Inglaterra, nós estamos no Brasil. E, a partir dessa parceria, a gente pôde ter acesso a todos os instrumentos e que nós adaptamos aqui para o Brasil. E foi essa metodologia que foi trazida e na qual a gente começa a moradia independente 3 anos atrás. Né? Esse piloto que já está aí rodando há 3 anos com várias pessoas com deficiência morando sozinhas. A moradia independente é inédita no Brasil e sediada no Rio de Janeiro, né? Como ela está se consolidando e como é que funciona exatamente? Ok. Lá, cada um tem o seu apartamento. Lá no Rio, você diz? No Rio de Janeiro e mesmo aqui em São Paulo, a gente está com... Vocês estão a trazendo gente para está São Paulo? trazendo para São Paulo a moradia independente. Vai ser aonde aqui? Olha, muito provavelmente, sempre isso é algo decidido
com as famílias, junto com o JNG, ele tem um olhar para os o Instituto JNG, ele tem um olhar muito grande para os empreendimentos imobiliários e para conquistar essas parcerias e, com isso, ter valores acessíveis. A ideia, inicialmente, é que se dê na região dos Jardins, mas a moradia independente ela pode estar em qualquer bairro de São Paulo, assim como ela pode estar em qualquer bairro do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar. Isso é muito importante da gente ter muito claro. E a moradia independente, ela tem uma configuração onde as pessoas moram num prédio, né? As pessoas com deficiência moram num prédio com pessoas que também não têm deficiência. Então, é um prédio para todos, é um prédio para qualquer pessoa. E a ideia é que, na moradia independente, o diferencial é que cada um tem o seu apartamento. Não é uma moradia coletiva, né? Mas, por exemplo, então o Rafa vai morar sozinho no prédio, como é que é? Como é que é essa estrutura? Perfeito. A gente tem uma base de apoio, né? Essa base de apoio, ela é um apartamento pequeno, tá? Dormitório? Não, ela é um Kitnet. apartamento pequeno dentro do mesmo estúdio. prédio, tipo um estúdio, dentro, né? A base de apoio é onde ficam os agentes de apoio, que são as pessoas que vão acompanhar a rotina. Não são terapeutas. A moradia independente, não é cozinheira. A moradia independente, ela tem como premissa um morar. Não é um lugar, as terapias, por exemplo, se o Rafa for morar lá, o Rafa vai sair para a terapia dele, ele vai sair para fazer o acompanhamento terapêutico dele, ele vai sair para ir ao psiquiatra, ele vai sair para fazer o curso ou para Você trabalha, Rafa? Não. Ok. Se ele for para o mundo do trabalho, que é o que acaba acontecendo com muitos jovens, né, que vão para a moradia independente, ele também vai sair para o mundo do trabalho, vai encontrar amigos, vai ter, né, oportunidades sociais. Então, na moradia independente, a estrutura é cada jovem adulto cada adulto tem o seu apartamento e você tem uma base de apoio onde ficam os agentes de apoio que são profissionais capacitados na metodologia do JNG, principalmente com um olhar não capacitista, com um olhar para a potência da pessoa com deficiência e a base de apoio, ela vai dar os apoios necessários para cada morador, conforme cada pessoa precisa, no acompanhamento da rotina, de toda a segurança, né? Em tudo que se refere à vida do morador, à casa do morador. Então, por exemplo, você falou, vai ter cozinheira? Quem são os profissionais? Então, quem são os profissionais? Os agentes de apoio são pessoas que trabalham com o apoio necessário para que o próprio morador desenvolva suas habilidades. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, vamos concretizar. Tem gente que pede marmitex, que encomenda marmitex. Tem gente que foi aprendendo a cozinhar. A gente tem a Juju, que ela é vegetariana. E ela, quando chegou, o que ela queria fazer, né? Ela queria morar sozinha, mas ela ainda não queria aprender toda a parte de cozinha. Ela tinha outros focos de aquisição de autonomia na vida dela para moradia. E aí teve um período onde a mãe dela, né, não teve um problema e não conseguiu pedir as marmitas. A partir daí, se deu uma oportunidade, a Juju passa a pedir as suas próprias marmitas. Ela que organiza, ela que faz o café da manhã dela. Ela, com o apoio dos agentes de apoio, ela vai ao mercado, ela vai num sacolão, ela vai fazer as compras do que ela quer comer e assim ela foi aprendendo a preparar. E hoje, depois de um tempo da moradia independente, ela já está lá aprendendo a cozinhar pratos vegetarianos. Então, hoje ela tanto compra marmita, é como a gente, né, gente? A gente compra fora, come fora, tem hora que a gente cozinha em casa. A mesma coisa acontece com a Juju.
Mas esses profissionais, eles são de que área? Assim, são enfermeiros, são psicólogos ou eles são profissionais que vocês contratam e eles passam por um treinamento específico do JNG? Ok, para a gente a maior importância é o olhar não capacitista para o profissional. Toda a formação ela é dada por nós e além da formação, a gente tem esse acompanhamento. A gente tem uma coordenadora técnica que, sim, né, ela é graduada, né, então ela tem uma graduação. A gente tem uma equipe técnica multidisciplinar, então eu como psicóloga, temos assistente social, temos pedagogo, temos outras áreas, temos enfermeiro, né, temos outros profissionais, mas os agentes de apoio, o foco da moradia não é terapêutico, não é pedagógico, o foco é o morar sozinho. É a pessoa ter a oportunidade de ser um adulto que sai da casa dos pais como qualquer outra pessoa. E na compreensão, eu acho que a gente também traz um aspecto que é da cultura do brasileiro, né? De um olhar ainda das famílias, que é muito difícil olhar para o meu filho podendo morar fora de casa enquanto adulto. Existe ainda uma culpa muito grande. A gente vem de uma cultura que é como se a família se sente cobrada pela sociedade, onde eu estou abandonando meu filho. E muito pelo contrário, as relações ficam excelentes, né? Porque o que acaba acontecendo? Né? Você pega os jovens adultos que estão morando ali na moradia independente no Rio de Janeiro. Né? Tem gente que vai para a casa dos pais no final de semana, tem gente que chama os pais, ou a mãe, ou o irmão, para comer uma pizza na sua própria casa, né? Férias, viagens. O contato com a família continua com a maior frequência. Continua um contato onde a família também acompanha todo esse desenvolvimento da autonomia e da independência desse jovem. A deficiência sempre foi vinculada à doença, né? Incapacidade. E, além disso, separar se confunde com abandonar, né? Aí vem aquele medo do julgamento. Como é que vocês fazem, por exemplo, para determinar... Como é que é determinado o nível de suporte que o morador vai precisar? Por exemplo, tem gente que não gosta de ficar sozinho. O Rafa não ficar sozinho um segundo. Nossa, Rafa, sabe que é muito interessante ouvir que você não fica sozinho um segundo, porque a gente entende que a intensidade de apoios ela vai variar conforme cada pessoa. A gente tem um último morador que chegou este ano, no começo deste ano, e ele também nunca tinha ficado sozinho, e uma das questões era a preocupação, porque ele sempre tinha que dormir com a porta aberta dentro de casa, né? Sempre em contato com um membro da família. A partir do momento em que ele foi para a moradia independente, ele se sentiu tão à vontade na própria casa que ele fecha a porta, que ele dorme sozinho. A base de apoio, ela não fica dentro da casa de ninguém. Cada um tem a sua casa e a base de apoio ela é um apartamento fora, né, onde estão os agentes de apoio atentos a todas as necessidades. Mas ficam se comunicando com cada um? A base de apoio fica... Fica. Então, o morador, né, quando ele está na casa dele, se ele precisa de algo, ele acessa a base. Mas como é que foi feito esse esquema de adaptação? Por exemplo, se rapaz que não ficava sozinho também, como é que foi feito isso? Então, isso é bem bacana, essa sua pergunta, porque cada um é único. E Mas a base fica onde lá? A base fica no mesmo andar. Lá no Rio de Janeiro, mas como ela pode não estar no mesmo andar do prédio. Mas espera um pouquinho. Por exemplo, vamos supor que você tem 5 pessoas. Então, são 5 estúdios, vamos dizer que seja. São 5 apartamentos. Cada um fica no seu. Cada um fica no seu. E tem uma base de apoio que fica em determinado andar. Que fica ali, que ali no Rio de Janeiro. Coordenando e olhando para todos os apartamentos, todos os moradores, como que é? Primeiro, é muito importante entender que cada um tem a sua privacidade na sua casa. Sim, como funciona, então? E sim, e funciona, cada um tem a sua rotina. Então, vamos pegar aqui, cada morador tem a sua rotina. Então, os agentes de apoio, eles sabem que, por exemplo, o Rafa, ele levanta às 7. Então, se o Rafa levantou ou não levantou... Então, vocês têm uma reunião com os familiares antes de tudo.
Com os a gente faz toda uma avaliação de perfil e de Pra autonomia. saber, exato. Então, vamos lá. Qual é o passo a passo para chegar na moradia independente? Primeiro, que a gente está agora chegando em São Paulo com uma jornada que começa em 15 de janeiro. Né? Essa jornada ela é para os pais e para os filhos. E o objetivo da jornada é a gente dialogar, né? Começa dialogando sobre vida adulta, sobre vida independente, sobre os anseios e as angústias dos pais, das pessoas com deficiência. Então, são grupos que vão acontecendo ao longo de 3 meses, onde a gente tem vários temas sobre os quais nós dialogamos e conversamos. Junto com isso, a gente faz uma avaliação de perfil e autonomia. A avaliação de perfil e autonomia, ela não tem por objetivo dizer se aquela pessoa vai ou não vai para a moradia independente. Ela tem por objetivo a gente entender quais as necessidades de apoio que aquela pessoa precisa para estar na moradia independente. E aí sim, né, a gente faz toda essa triangulação com todos, com a família, com os agentes de apoio. A gente tem uma equipe técnica, tem a coordenação, com os próprios moradores. Os moradores fazem parte de todo o processo. Ele só vai para a moradia independente se ele quer. Né? Ninguém vai para a moradia sem o querer. Né? Então, são pessoas que vão a partir do seu querer. Sempre a autonomia ela é olhada com um olhar, ela é olhada com muita intensidade no JNG. Né? Você perguntou a sua pergunta, e como que é um processo? Para alguns, foi um processo. Então, teve gente que foi lá, passou um final de semana, teve, né, que começou pelo final de semana, teve gente que optou por ir lá, então eu começo na segunda, fico segunda e terça. Teve gente que já chegou e já ficou, né, e ficou super bem. Né? A gente fala... É muito individual e a gente tem um olhar muito individualizado para cada morador. Essa equipe de apoio, ela monitora a rotina dos jovens por 24 horas? É isso? Por 24 horas, Como? 7 dias por Monitora semana. O monitoramento, ele se dá a partir de todas as atividades que cada morador tem. Então, a gente sabe que ele tem a rotina de levantar, ele precisa levantar a tal horário para trabalhar, por exemplo, ou para ir para um curso, ou para ir para uma academia, para qualquer contexto. O agente de apoio, primeiro que a gente vai trabalhar muito para aquisição de autonomia e independência, para que ele aprenda, né, para que a própria pessoa com deficiência vá ganhando frente a cada processo da moradia. Lembrando, né, a gente vai morar sozinho, a gente não aprende tudo de uma vez. A gente vai aprendendo gradativamente. Então, monitora o horário de acordar, do café da manhã, se a pessoa preparou o café da manhã. Em geral, os próprios moradores já avisam, né, pelo celular, a base de apoio, olha, já tomei meu café, já estou saindo para o trabalho, já estou saindo para o curso, ou passa lá na base de apoio, dá um oi, ou chama o agente de apoio, às vezes, para tomar um cafezinho, né? Então, a rotina, ela é monitorada a partir de cada pessoa. Porque cada pessoa tem uma rotina. Não é um lugar, não é uma instituição. Ele não está indo lá para fazer oficinas, ele está indo lá para fazer algo terapêutico. Né? A pessoa com deficiência está indo lá para morar na casa dele, para receber os amigos dele. Isso amplia muito a sociabilidade, né? Mesmo entre as pessoas com deficiência e mesmo com os demais moradores do prédio, porque são prédios onde moram muitas pessoas. E sempre nesses prédios acontecem festas. Você pega uma festa junina, uma festa de Halloween, as pessoas são convidadas. E aí é organizada uma balada, uma festa, e você vai ou não vai, dependendo da sua escolha. Eu estou com vontade de ir na festa. Ele vai ser o promotor do prédio, né, Rafa? Que bacana, Rafa! E como é que
é feito o controle de horário de medicamentos, por exemplo, de terapias, monitoramento dos moradores, atividades externas, enfim, tudo isso aí? Tudo isso é passado tanto pelo morador como pela família. Então, os agentes de apoio, eles sabem da rotina dos moradores. Nós temos moradores que têm autonomia no uso da medicação, por exemplo. E temos moradores que precisam de apoio no uso da medicação. E mesmo os que têm autonomia do uso da medicação, também os agentes de apoio monitoram se está tomando direitinho, né? Ajudam a controlar. Como que faz? O monitoramento, tipo, tudo pelo celular, sempre mensagem, Pessoalmente, bate lá na porta, conforme a porque, necessidade de sim, né? mas a privacidade... É porque assim, né, a gente imagina, monitora 24 horas por dia, né? Tipo, quem escuta às vezes pode até pensar, tem por uma câmera no isso. apartamento, Exatamente, não tem câmeras no nada disso, apartamento. Né? Não tem câmeras no apartamento. Ou até então, nós não recebemos nenhuma pessoa que precise deste tipo de apoio. Eu acho que é isso que a gente também precisa olhar. Sim. Qual é a necessidade de apoio que cada pessoa precisa? Então, hoje, a gente tem o próprio o filho da Flávia, né? Da Flávia Poupe. O Nico, ele tem um nível Flávia de é a suporte. fundadora do É JNG. uma das fundadoras e a nossa atual presidente. Tá. A Do Flávia... Instituto, né? Exato, do Instituto JNG. O filho dela, ela ficou muito preocupada, porque ele é nível de suporte 2, em alguns aspectos, nível de suporte 3. Na primeira semana, o Nico já estava fazendo o seu café, já estava apropriado da sua rotina do acordar. Mas quem orientou ele? Ela em casa ou Os o pessoal? agentes de apoio. Os agentes. Os agentes de apoio, o que é muito mais fácil. A gente fala, santo porque de casa não faz sim, milagre. não tem Pai, mãe, emocional não fazem. envolvido, Não exato. tem. Pior E o que é agente... verdade. Oi? Pior que é verdade. É verdade, não é? Sim. E os agentes de apoio, eles são profissionais que criam vínculos com o morador. Então, de que jeito que o Rafa gosta de ser chamado? De que jeito que aquela pessoa, poxa, precisa, batendo na porta, é a gente ligando. Cada um, com cada pessoa, se combinam os acordos. Né? Cada um é único e tem necessidades que são diferentes. As necessidades do Rafa vão ser diferentes de outra moradora e de outro morador. E não tem problema. Os agentes de apoio estão lá para monitorar 24 horas por dia. Então, o nível de suporte que o morador vai precisar é determinado de acordo com a Com a avaliação de perfil e autonomia. dos familiares e agentes, é isso? Então, Seria uma reunião? não, familiares? imagina um processo bem extenso. A gente tem todo um questionário que é aplicado. Mesmo o questionário, ele é aplicado para a família e para o possível futuro morador. Ok? E a família, ela pode ser... Nós temos famílias, nós temos pessoas que já não têm o pai e a mãe, que às vezes é o irmão ou a irmã. A família, nós já tivemos, né, processos que aconteceram pai, mãe e irmãos participando. E aí são Vai mais... desmamando, fica ali até desmamar, seria Não, isso? então vamos lá. Não, eu estou contando um pouquinho do processo da avaliação de perfil e autonomia. Então, são entrevistas que são feitas durante várias semanas, com horários combinados, de acordo com o profissional, com a família. Não é uma coisa lá onde a família vai na instituição, nenhum processo ali é institucionalizado. Então, a gente vai fazer na individualidade, com a família, os mesmos questionários e com o morador os mesmos questionários. É feita uma análise por um time de especialistas de toda essa avaliação de perfil e autonomia, e a partir disso a gente apresenta o que a gente observou das necessidades de apoio. E a gente apresenta um plano de ação junto àquele morador, né, aquele possível futuro morador, e que vai ser alinhado com a família e com o morador. Sempre essa tríade, ela funciona E se o num morador contínuo. vamos supor, tô com convulsão, eu tenho 6 ou 5 convulsões. A Rafa já teve convulsão, ele toma remedinho para convulsão e está controlado.
Então, ele diz que não gosta de ficar sozinho porque ele tem medo de ter convulsão. Sim. E o que acontece? Você sempre vai ter um agente de apoio te monitorando, né, Rafa? O que acontece a hora que você tem uma convulsão? Você tem pessoas especializadas para te acolher, para te atender naquele momento da convulsão e para te encaminhar para um serviço médico ou de urgência conforme for necessário. Mas e aí teve a convulsão, digamos assim, o Rafa tá 10 minutos, eu sou lá um agente, né? Exemplo, tá? Sim. Trabalho como agente, mas e o Rafa, por exemplo, tá um tempo sem ter convulsão e aí, de repente, acaba por ter, né? Digamos assim, uma situação hipotética. O morador em si, né? Não o Rafa ou outro. O morador em si acaba tendo uma convulsão, né? Algo que às vezes pode ser meio rápido, né? Como que é essa intervenção de vocês, até para vocês poderem ficar sabendo disso o mais rápido possível, para que vocês possam atuar o quanto antes para poder ter esse atendimento, né? Por exemplo, com um morador que sofreu algum acidente lá, por exemplo, algo desse tipo. Então, primeiro que a base de apoio tem o agente. Então, lembrando, temos uma base de apoio 24 horas com profissionais atentos a todos esses moradores. Então, a pessoa convulsional, a gente já sabe, vamos supor, vou pegar o seu exemplo. Ele não convulsionava há muito tempo, estava estável, não tinha nenhum problema. Convulsionou, a gente observou que precisa chamar a urgência médica, a gente vai chamar uma urgência médica, a gente vai acionar, vai avisar a família, vai avisar. Vamos supor, não é uma questão de uma convulsão, é uma questão de uma descompensação, né? Vamos supor, ele teve uma crise, a gente vai conversar com o psiquiatra, a gente vai conversar com o psicólogo, nós vamos, sempre essa interação, ela é com todos. Todos os profissionais que atendem aquele morador. Então, antes do morador também ir para a moradia independente, do possível morador ir para a moradia independente, a gente também acessa a rede dele. Então, você faz um trabalho de AT com o Rafa. Eu imagino que o Rafa também seja acompanhado por um psiquiatra ou por um neurologista. A gente também vai conversar com você, com o psiquiatra, com o neurologista. Ele só vai também com todo mundo validando, né? Que vai ser algo que vai ser bacana para aquela pessoa. E, acima de tudo, a partir do desejo da própria pessoa com deficiência. Sim. Mas a moradia independente é viável para quem tem deficiência severa? Ela... Tipo, se bate, sei lá. Acho que, sei lá, tipo nível 3. Por exemplo, não consegue, claro, garfo e faca, por exemplo. Uma pessoa que vai estar morando sozinha, mas tem uma dificuldade motora para lidar com uma faca, que pode ser perigoso para a própria pessoa, né, por exemplo. Nem todos têm autonomia, claro, né, de... Tipo cozinhar, você falou Isso, que fogo, ela mexer é no fogo. vegetariana, né? Mas, por exemplo, Rafa tem baixa visão, já é um troço complicado, né? Sim. Tudo bem, cada um tem um nível de suporte. Pelo Mas que você ele tá falando. vai ter os apoios necessários para o que ele precisar. Então, a pessoa não usa garfo e faca, ou ela precisa de apoios para se alimentar. Ela vai ter os apoios necessários para se alimentar. Ela vai ter os apoios Você chama necessários. de apoio para se alimentar? O que eu Boa, chamo de Rafa. apoios para se alimentar? Eu acho que é uma pergunta muito boa, Rafa. Eu vou pegar o exemplo que ele falou. Ele falou, a pessoa não consegue, às vezes ela não tem a motricidade para levar a Isso. comida à boca. Ela precisa de apoio, de ajuda para isso, para se alimentar. Então, vai ter uma pessoa que vai, né, apoiá-la neste aspecto. Ela precisa de apoio no banho. Vai ter uma pessoa que também vai dar este apoio. Aí, o que acaba acontecendo? É importante entender que o nível de apoio sempre vai ser dialogado com a família, com o próprio morador e com toda a equipe que vai providenciar também esses apoios. Então, é isso. Né? Mas quem não teria condição de ser um morador independente, por exemplo? E se a mãe e o pai morreu, o que faz? Não, calma aí. Onde cada vez. Ok. Quem não pode
ficar lá sozinho, entre aspas, tudo bem, está sendo monitorado, mas ele está sozinho no estúdio lá na casa dele. Tá. Quem não... E o que significa não poder ficar sozinho? Sei Uma lá. pessoa que tem um alto grau... Então, vamos lá. Eu acho que Sei, é interessante. autismo nível 3, não é? Acho que que é bem uma complicado pessoa que ficar vai, sozinho, vamos não é? colocar, uma pessoa que pode talvez se colocar em próprio risco, acho que seria isso, uma pessoa que não pode ficar sozinha. É, nível 3. O cara lá se Jogador bate, levador. se morde. Não, aí acho que não, né, Rafa? Isso é só Não, se... suicídio é complicado. Mas depender de um suporte maior. Acho que a questão é assim, existe pessoas que, eu sei que você já falou isso até no comecinho, mas existiria pessoas que, olha, nesse caso não tem condições de morar sozinho por causa que é comprometido em tais quesitos, por exemplo. Olha, até hoje a gente não teve nenhuma situação. Né, Que a pessoa desse possa se tipo. colocar em risco por estar Onde sozinha. eu acho que se a pessoa se coloca em risco morando sozinha, ela precisa talvez de outro tipo de apoio. Antes eu de queria chegar, saber isso. antes de chegar na moradia Isso. independente. Então, talvez seja um processo a ser trabalhado antes dela chegar na moradia independente. Talvez tenha algumas aquisições de independência ou de cuidados, porque se a pessoa se coloca em risco ou coloca outro em risco, ela precisa de outras coisas Passar de anteriores um à processo. moradia. Sim. Mas, por exemplo, pessoas com autismo e TDAH são pessoas que normalmente ele tem TDAH. Você é super desligado, você deixa lá, ó, sei lá, o fogo ligado. TV ligada Não que você é aí. louco, TV mas você é tá tudo desligado. bem ainda, né? Sim, Mas e aí? fogo é... Então, você tem sempre os agentes de apoio monitorando todas as situações. E a Mas gente... como é que ele sabe que eu deixei a panela no fogo, tá ligado, eu saí, fui pro banheiro, sei lá? Então, em primeiro lugar, que se a pessoa ela Se eu ainda não esqueci. tem essa autonomia, Porque às essa vezes a gente faz independência. isso, né? Você esquece o bolo no forno, queima tudo. Situação hipotética. Eu já fiz isso. É muito interessante como a gente está sempre olhando para as dificuldades e nunca Não, eu queria para as entender, facilidades. mas eu queria entender né? como é que é. Porque a dificuldade até pra gente, que é comum. Eu falei, imagina a pessoa sozinha ali, como é que ele vai fazer um miojo? Vai botar no micro-ondas. Então, depende do que ele quer. Ele quer aprender a fazer um miojo sozinho? Porque se ele não quiser e ele não dá. precisa do apoio, do agente de apoio, não, nesse momento eu não quero aprender, mas eu quero comer um miojo agora. O agente de apoio, o que ele vai fazer? Ele vai buscar mobilizar e sensibilizar aquela pessoa a aprender a fazer. Ele vai fazer junto. Isso é legal. Né? Eu acho que o grande diferencial é que quando você começa a morar sozinho e você vai olhando as demais pessoas que moram sozinhas, eles a pessoa com deficiência, ela também vai tendo Referência, desejo, sim. vai tendo desejo de aprender outras Legal. coisas. É muito legal quando a gente sai da casa dos pais, muita gente sai da casa dos pais e fala assim, nossa, não sei fazer um ovo, não sei fazer um arroz, né? verdade. Mas eu tenho vontade de aprender? Não, tem gente que fica aí comendo fora a vida inteira, não fica? A gente não conhece gente, sim, né? realmente. Que come fora. todo dia, Ok, são verdade. escolhas de vida. Mas né? então, por exemplo, eles vão com um cartão deles, onde eles podem contratar comida. Eles têm que ter um cartão. Eles têm Como o que funciona a apoio questão do agente econômico? financeira, né? financeira. O apoio financeiro, ele vai se dar também a partir de todos os acordos estabelecidos com a família, com o morador e com o JNG. Então, exemplo, vou pegar esse exemplo da Juju, que é vegetariana, e ela quis gradativamente, ela quis aprender a fazer as compras. O agente de apoio foi acompanhando ela nas compras. Né? E o acompanhamento, ele não é o fazer por, é o fazer com. É colaborar para que aquele morador vá adquirindo autonomia e independência nas suas compras,
nas suas escolhas. Como é que a gente faz uma compra? É fácil fazer uma compra? Não, vamos pegar um exemplo. A gente tem que olhar se o produto não está vencido, a gente tem que olhar, tem que saber se localizar no mercado, o que fica naquela fileira. A gente vai aprendendo uma série de aspectos e os agentes de apoio fazem isso junto com os moradores. Ele pode usar o cartão, ele que usa? Sim, vai ser ele que vai usar, com o apoio do agente de apoio. Ele ainda não sabe usar o cartão, mas a família e o morador têm o desejo que ele passe a aprender a usar o cartão. Né? Então, esse vai ser um dos apoios naquele momento. Lembrando, a gente tem vários apoios na vida diária da gente. Sim. Várias necessidades de apoio, em alguns momentos, em outros mais, em outros menos. Então, eles realmente se tornam mais independentes, tomam a rédea da própria vida, ficam mais maduros e adquirem autonomia? Olha, eu vou dizer que sim. E o que é ficar mais maduro e adquirir autonomia? Cada um de nós tem uma autonomia e tem uma independência diferente. E ter autonomia, lembrando, a autonomia está muito conectada com o poder de decisão. Saber pedir ajuda é ter autonomia. Eu tive autonomia para ir lá e pedir ajuda para uma determinada ação. Você perguntou, como é que a gente controla que não vai ficar um bolo no forno, que não vai ficar uma panela no fogão? Normalmente, esses apartamentos, né, eles são pequenos, eles não têm um forno. Você vai ter aquelas cozinhas. Primeiro, você tem cozinhas que são coletivas nesses prédios, que são grandes, tem vários fogões, várias geladeiras. São esses prédios onde os espaços comuns, a lavanderia não é dentro da casa, ela é ali do prédio. Então nunca vi isso. Não? Você já viu? São já vários vi prédios assim, prédios. né? Agora não que era São moradia que eu vários soubesse. prédios. Esses tipos de a prédios. gente busca esse tipo de prédio. Porque nesse tipo de prédio, né, você consegue trabalhar mais aspectos sociais e né? mais autonomia e Sim. independência. Sim. Então, por exemplo, o Rafa vai contar. Poxa, olha, eu estou pensando, eu vou preparar um omelete. Eu vou fazer um bolo. Então, assim, você não chega e faz um bolo. Né? A gente aprende a fazer o bolo até o momento em que, poxa, eu agora já sei fazer um bolo sozinho. Né? O Nico, ele não era uma pessoa, ele ia para alguns lugares sozinho. Ele foi gradativamente aprendendo. E hoje, daí a última, ele quis aprender a ir sozinho na academia. E aí, como que é esse processo? O agente de apoio, no começo, vai junto, conforme vai sendo feito um trabalho de independência e vai se fortalecendo também a percepção daquele morador frente ao atravessar a rua, frente aos cuidados no andar na rua. O que eu preciso? Eu levo meu celular na mão quando eu ando na rua? Não. Aonde eu coloco o meu celular? Aonde eu coloco o dinheiro? Para eu sair de casa, eu tenho que ter documento. E, gradativamente, esse processo, ele foi monitorando a distância para depois, hoje, o Nico vai e volta sozinho, ele avisa, cheguei na academia, voltei da academia, passa lá, ali na base. Não é terapêutico, mas é um aprendizado, né? Muito interessante. Não é terapêutico, mas o desenvolvimento, ele acontece também de forma terapêutica, né? É terapêutico. O ambiente, não é terapia, mas é terapêutico. Mas colabora muito nos processos. Sim, com certeza. Isso é muito bacana. É muito legal a gente observar do quanto eles vão construindo vínculos, quanto cada vez menos. Então, se no começo eu ligava para minha mãe 7 vezes por dia, hoje eu ligo uma vez por dia, né? Hoje eu falo uma vez por dia. Constrói seu próprio caminho. Exato, né, também. Eu quero As falar próprias mais. amizades. O pai e a mãe não estão distantes. O pai e a mãe continuam ali próximos. O Rafa perguntou, e o que acontece quando minha mãe e meu pai não estiverem aqui? Tudo é processo. A gente vai avaliar como com qualquer pessoa.
quais vão ser as pessoas de referência para você de futuro, né? Não tem mais o pai, não tem mais a mãe, mas tem outras pessoas que vão fazendo parte da vida daquele morador. É porque é comum achar que a moradia é só para quando os pais não existirem mais, né? Mas, na verdade, não é isso, né? Ela deve ser um ponto de partida para uma vida adulta, é isso? É isso. E é tão mais saudável quando então, a gente observa... eles devem ter essa moradia quando os pais ainda estão vivos. Eu diria que é o pra ideal. acompanhar. Eu E diria... os pais também poderem ver o crescimento deles. Eles vão ver o crescimento, eles vão observar o desenvolvimento, eles vão se sentir mais seguros. Os pais e a própria pessoa com deficiência se sente mais segura e mais confiante no seu futuro. E não é abandono, porque o convívio continua acontecendo, as relações, porque assim, é fácil conviver com uma pessoa com deficiência? Não, mas com uma pessoa comum também não é. Com uma pessoa comum também não é. É fácil o convívio? Os relacionamentos Não. são dificílimos. Os relacionamentos são qualquer complexos. pessoa. Junto é complicado. Morar junto é complicado. É por isso que a gente fala que as relações ficam mais saudáveis. Sim, Né? Ficam sim, mais sim. gostosas. Não tem aquela cobrança do dia a dia, da toalha que ficou na cama, do sapato jogado. Por quê? Porque você vai passando, né, a ter outras oportunidades com seu filho que não fazem parte deste dia a dia. Então, isso é muito gostoso. Os pais vão testemunhar o crescimento e a evolução deles, dos filhos, né? Vão. Deve ser bem interessante. O que você está achando, Rafa? Show de bola. Estou curtindo, acho que eu vou para lá. Olha, eu vou dizer que muita gente tem vontade. Dá Sejam vontade. os típicos como os atípicos. Com certeza, então, tá com dando certeza. muito interessante. Não, eu estou pensando assim, quando eu saí de casa, eu não consigo visualizar esse projeto de vocês. Não, ainda não consegui. Mas quando eu saí de casa, eu só trabalhava. Eu tinha meu apartamento, tudo montado. Eu não fazia nada também. Eu comia fora, porque eu trabalhava o dia inteiro. Mas para eles é diferente. Porque eles vão para ficar no apartamento. Então, eles têm, por exemplo, as terapias. Veja o Rafa. Tem ecoterapia, físio, fono, não sei o quê, blá, 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 o AT, não sei o que lá, e médico. E depois vai no mercado, vai na farmácia, vai não sei o quê. Como é que ele vai fazer isso? Então, a partir dos agentes... Que ele faz comigo hoje. E ele estando na moradia independente. São os agentes de apoio. Mas não vão com ele. Então, aí a gente vai organizar os processos. Não precisa ser a mãe que leva, né? Não. A gente pode ter outras pessoas. Hoje em dia, a gente tem desde aplicativos, a gente tem motoristas que conhecem a pessoa e que você pode combinar. Tem aplicativo que é perigoso, por exemplo, o Uber no meu ponto de vista, é perigoso no meu ponto de vista, eu não sei. É por isso Senhora, eu não sei o que você acha. Então, acho legal você ter tocado nesse ponto, né? É legal você ter tocado nesse ponto, Rafa, porque o Uber, a gente sempre trabalha com a viagem compartilhada. Uma outra coisa que a gente tem para alguns moradores, que a gente achou necessário e que o próprio morador achou necessário, que a família achou necessário, tem aquele aplicativo 360, que acompanha onde a pessoa está. Então, a gente consegue acompanhar a distância. Ele é um aplicativo que acompanha aonde você está. Então, por exemplo, você mora onde, Rafa? Aqui pertinho, né? Aqui pertinho, Jardim tá? Paulista. No Jardim Paulista. Aí você faz ecoterapia em que lugar? Santo Amaro. Em Santo Amaro. Se bem que agora vai mudar. Não, Tudo vai- bem, mas enquanto não muda, o aplicativo ele mostra que você está saindo da sua casa e indo para a ecoterapia, né? E a gente monitora a partir daí a sua ida e a sua volta. Eu fiz isso com ele um tempo. Ele pegava o Uber, chamava o Uber, ele ia, tarará. Foi legal no comecinho, começou a dar um pouquinho de independência. Mas quando ele pegava motorista, e ele sempre, com qualquer problema, ele me liga. Quando pegou um motorista bem indeciso, aí ele ficou com medo. Sim, sim. Porque o motorista não sabia o que fazer, se perdeu no Waze, e aí ficou todo mundo apavorado. E eu monitorando. Não, gente, calma aí, vamos assim, vamos assado, blá, blá, blá.
É isso É que por isso os que ele tá agentes falando. de apoio fazem, Aham. né? Eles podem, então... O agente de apoio não tem emocional, porque eu fiquei desesperada, né? Com os dois perdidos, gente, e agora, né? Pra que lado vai? Pra que lado pra que sobe, lado vai? Mas tem a sobe. questão da vontade também, né? Como você falou, tem os aplicativos, mas se o morador não quiser usar, por exemplo, um Não. Uber, aí vai ter alternativa, exemplo do táxi, né? E aí Do pode táxi. ter alternativa, né? Eu prefiro... Eu sou metido, eu prefiro usar o táxi, que é mais seguro. Aí, E tudo bem. E tá ótimo, a Se- gente não faz, tem faz pela problema. vontade, né? Eu do, acho... do Não morador. tem problema. É. O grande objetivo é que você fique tranquilo, né, Rafa? E o que acontece? A gente vai oferecendo, o agente de apoio, ele vai oferecendo opções. E a gente vai combinando com o Rafa, com a família, de que jeito vai ser esse deslocamento. Todos esses acordos e todas essas rotinas, você falou, né? Eu não consigo ainda visualizar Não consegui a ainda. rotina da moradia independente. Então, vamos supor, o Rafa precisa de bastante apoio. Então, o Rafa vai ser acordado pelo agente de apoio, o agente de apoio vai aí já é colaborar o com ele contrário, porque- no processo do café da manhã, ou vice-versa. Ou ele vai, você vai ver, a relação com a base de apoio, ela é muito próxima. Sim, Ele isso é vai legal. lá, a gente tem um morador que levanta, faz café, né? O próprio Nico, né? Ele ama um cafezinho e ele já leva lá para gente de apoio ou vice-versa, né? É muito bacana. A acaba relação criando vínculos, né? cria vínculos e a gente sabe a rotina dele todos os dias. Legal. Que são rotinas, em geral, de cada morador, elas são, às vezes, são distintas. Terça e quinta são rotinas diferentes, da segunda, quarta e sexta, exemplo. E aí, esse monitoramento, ele acontece num contínuo, e os apoios, eles acontecem num contínuo. Teve algum problema à noite, o agente de apoio está lá, 24 está horas. do lado, 24 horas. Precisa acionar algum familiar, vai ser acionado o familiar. Mas, por exemplo, e eles se dão entre eles? Visitam, um visita a casa do outro? Eles decoram a casa? Decoram a própria casa, o que é uma delícia. Eu escolho o que eu quero ter Sim, na minha isso é bem casa. E eu achei mais bacana de tudo isso é essa questão mesmo de oportunidade de criar o próprio caminho, né? Porque muitas vezes, assim, vamos colocar aqui, a pessoa ela vive com a mãe, vive com o pai, e muitas vezes ele tem que se adaptar ao que o pai e a Exato. mãe quer, o que o pai e a mãe, da forma como vive. E lá não, lá vai É o ter contrário, a a casa oportunidade de falar assim, isso é a forma que eu quero que aconteça assim, eu quero que seja dessa maneira, e eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes depende do estímulo de fora para eu saber o que fazer, o que eu tenho que falar agora, né? Dependendo, minha mãe está comigo aqui do lado, o que eu tenho que falar, o que é o certo, o que é o errado, né? E isso acontece bastante. E o grande trabalho dos agentes de apoio é sempre o fortalecimento dessa conquista das próprias decisões, né? Das reflexões. Vamos pensar. Vamos pensar, que opções tem para isso? De que jeito você prefere? Não sei. Vamos pensar junto. A gente vai fortalecer o poder de decisão daquela pessoa também. E é um processo, né, gente? Tudo é processo na vida. É como você falou. Eu fui morar sozinha, eu tinha meu apartamento ali super bonitinho, E mas não eu sabia fazer. não sabia fazer nada, comia fora. E tudo bem, foi uma escolha sua. Né? E aí, o Rafa ou os demais moradores, eles fazem as suas próprias escolhas. E gradativamente a gente vai, né, nessa rotina. Saiu para academia, saiu para terapia, ele vai continuar saindo, mas ele tem a casa dele. Ele vai se organizar legal. da forma que ele quiser. Isso é muito bacana. E eu acho que um outro ponto que é importante da gente ressaltar é que vai suscitando um desejo da pessoa organizar sua própria casa, de receber os amigos. Vem aqui, vamos fazer uma pipoca, vamos assistir um isso é filme. legal. Esses prédios, né, onde, em geral, a gente olha, o JNG olha
Tem para piscina, moradia. por exemplo? Tem piscina, tem todas essas áreas comuns, onde Lavanderia joga em jogo, onde joga os jogos de videogame, onde tem cinema, o cinema dentro ali do prédio, gente, né? Onde você tem inúmeros espaços, você tem o coworking dentro do prédio, onde você tem os espaços coletivos que fortalecem as relações. Hoje Você acha que a atual geração de jovens e adultos com deficiência está mais longeva, está empoderada e consciente dos seus direitos, ou só quem tem mais poder aquisitivo, um poder aquisitivo melhor? Você está se referindo aos jovens e adultos com deficiência. Sim, mais longevos, ok? Né? Tá. Mas eles estão mais conscientes dos direitos deles, estão se empoderando mais. Eu acho que sim. Eu acho que a gente veio caminhando muito nesse processo, né? Onde os jovens e mesmo os adultos mais velhos vieram criando uma consciência de si e do meu lugar de cidadão aqui nessa cidade, neste mundo. Por quê? Porque é muito legal exercitar a sua cidadania. A moradia independente é um dos artigos da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é o artigo 19, que traz isso enquanto um direito de Mas a gente qualquer não exercita, pessoa não com exercita. deficiência. Até porque acho que nem sabe ainda direito, né? Só o JNG que está chegando aí. Exatamente, porque a gente ainda tem muito olhar para a infância e para a adolescência e para o envelhecimento, mas a gente não olha para a vida adulta independente. Sim, realmente. Ok, vamos lá. Então, qual o custo disso? Como é que funciona? Vocês alugam um apartamento, estúdio? Como que é? Ok. Os apartamentos, eles são alugados pela própria família, pelo próprio morador. Ah, é o morador que paga o apartamento? Os familiares? É o morador eles que assumem paga tudo. o apartamento. Normalmente quanto custa, mais ou Então, menos? vamos lá. O JNG, ele faz tem uma negociação muito grande com os empreendedores imobiliários. Para quê? Para que esse custo do apartamento seja um custo mais acessível, né? Então, as famílias se cotizam. Então, e lembrando, cada pessoa, cada morador, esses prédios também, só para você entender um pouco, seria muito legal você conhecer a moradia. Quero conhecer. Lá você tem apartamentos que são menores, que são médios, que são maiores. Então, você vai escolher o seu apartamento que você vai alugar. A pessoa escolhe onde ela vai morar. No mesmo prédio, você tem tamanhos diferentes de apartamento. Então, este é um ponto. A própria família aluga o apartamento, faz o contrato com o empreendimento ali imobiliário e também faz o contrato com o JNG, enquanto todos os apoios necessários para que aquela moradia aconteça. E quando não tiver os pais, que nem o Rafa falou, quem vai fazer isso? Então, a hora que não tiver os pais, em geral, os pais vão tendo pessoas que eles vão buscando para serem principalmente curadores. Advogado, não sei o que lá. Curadores, principalmente na área Familiares, se financeira tiver. ou familiares. E são essas pessoas que vão se envolvendo gradativamente na vida deles e na vida de toda essa estrutura do JNG. Tá. Então, paga o apartamento, o aluguel, que mais? Aí você dá um cartão na mão do seu filho, como que é? Aí depende de cada pessoa, né? Então, assim, Normalmente, como tem funcionado lá? Ele já está pronto para ter um cartão? Não, vai Não, ser ele um tem, processo. mas ele é tudo com supervisão. Eu Tudo não com posso dar na supervisão. mão dele, porque Ele vai estoura tudo. ele vai continuar com a supervisão. E a gente vai criar acordos também com Na aquele supervisão. morador. Então, você perguntou, todo mundo, os pais dão um cartão e acabou? Não, todo mundo... Não. Não. Cada um teve um processo. Como foi, mais ou menos, de modo geral, como que funciona? Então, em geral, é combinado com a família e com o Valores, próprio né? morador. Vai ter tanto os valores. de dinheiro, Então, vamos né, durante supor, o mês. ou certas durante necessidades, a semana. né? Mas aí o dinheiro fica com vocês, é isso? Não, quem- é com a ideia que seja com o próprio morador Só passa e uma ele supervisão, sendo né? supervisionado. foi no É mercado. como você supervisiona, não ok, supervisiona. ok. A gente está junto Mas aí tem e que está deixar. colaborando. Por exemplo, tem um cartão, nesse tem a conta processo. dele. Aí, o que ele pode gastar? Vamos supor, ele vai comprar, sei lá, pasta de dente.
sei lá... Vamos dizer, ele vai ter um dinheiro, você está prevendo R$300 por semana, porque ele já vai ter as marmitas que vão chegar, porque cada um vai ter uma estrutura. Aonde vai comprar comida, porque na casa a gente não tem só comida, vai ter um lanchinho, vai ter um snackzinho, vai ter o que ele quiser. Vai ter um sorvete, vai ter um doce. O sorvete acabou em 2 dias. Vai aprender Tudo isso a gente vai, a pessoa vai aprender a partir das vivências, né? E tudo isso vai sendo... É esse o grande trabalho da base de apoio no cotidiano junto aos moradores. É dar o apoio naquilo que ele precisa. A gente vai combinar, poxa... essa pessoa extrapola, precisa ter cartão com limite de gastos. É nessa estrutura que essa pessoa vai mudar. A gente tem todos os combinados antes de ir para a moradia. E qual seria a idade ideal para se sair da casa dos pais? Existe? Eu acho que quando se sente preparado, né? Eu entendo que é um processo... Ele vem falando, eu quero morar sozinho, eu quero ir embora. Ele fala para mim toda hora, eu vou embora dessa casa, eu não quero mais ficar aqui. Sim. Né, Rafa? Eu vou morar sozinho. Primeiro, que é um processo de construção, né? Na medida do possível. E é isso. Você precisa, com certeza, de alguns apoios na sua vida. Sozinha. Não precisa. Você tem uma pessoa, talvez, que te ajude a cozinhar, porque você não cozinha. Você talvez tenha uma pessoa que ajude a limpar a casa, porque, eu não quero limpar a casa mesmo você vai no banco, tem uma pessoa lá que te dá um apoio, né? Exato. Posso te ajudar? Você vai para o metrô, alguém tá lá. Então, os apoios, eles estão aí, né? Então, a idade... Não tem uma idade. Eu acredito, né? E aí, dentro desse olhar para a pessoa com deficiência, de vida adulta, que um jovem adulto, né? A hora que ele se sente preparado, a hora que a família se sente confortável com isso, né? E que ele passa pelo processo. Então, não é assim, hoje eu cheguei, entrei no JNG, fiz a avaliação de perfil e fui para a moradia. Não, esse processo leva meses. Leva meses para a gente construir, para você observar se você quer dar sequência ou não, né? Porque, às vezes, a própria avaliação de perfil, ela já colabora para que aquele morador se perceba na casa dele, poxa, eu podia ajudar aqui a minha mãe, eu podia fazer isso aqui. Ele mesmo vai se deparando com coisas que ele ainda não faz. Quantas pessoas hoje em dia você já atende? Só uma pergunta mais objetiva, assim. Que está começando lá no Rio, né? Quantas pessoas, assim, já? Já passaram lá pelo Rio de Janeiro 12 moradores. Por que eles não ficaram? Não, tiveram pessoas que já saíram, passaram por um processo com mais autonomia e que hoje estão morando sozinhas. Olha que efetivamente. Mas eles quiseram ter essa segurança que ficaram por 2 ou 3 anos, né? Neste processo. Aí sim. Interessante. Pode falar. Ok, bom, você já falou de uma história inspiradora. Da Juju, que é vegetariana. Ou do próprio Nico, que aprendeu, né, gradativamente. Eles ficam no Rio ou ficam onde, esses dois? O pessoal está no Rio. O pessoal está no Rio, mas a gente está vindo para São Paulo. E vai começar quando em São Paulo? Então, vai começar agora em 15 de janeiro, a gente começa a nossa jornada para a vida independente. Mas então, ainda não tem o local. Não, o local ele é acordado junto às famílias e junto aos moradores. E, em média, quanto se gasta? Quanto uma família gasta para esse processo, esse tipo de processo? Entre a moradia, entre o aluguel, mais a função do apoio, lembrando, depende da intensidade de apoios, a gente pode dizer na casa de 8.500, com Mas tudo. Tem que pagar alguma coisa para o Instituto? O quê? Todo o trabalho Então, qual é o valor do Instituto? Quanto se paga para o Instituto? Então, uma média... Então, os aluguéis, eles estão saindo... Isso, quem sabe falar bem melhor é a Flávia. Mas os aluguéis, entre o aluguel... É uma média, tá? Ele sai na casa de 4.000 e também em torno de 4.000, conforme a necessidade de apoios daquele morador.
Ok, então eu vou pedir para você deixar os contatos, né, para os interessados. Vou deixar, por favor, deixa eu pegar aqui minha cola. Olha, tendo interesse, por favor, Pode olhar essa câmera aqui, ó. entre em contato com moradia@institutojng.org.br. Nós temos também o WhatsApp, que é o 021, que é o 96906-0401. E a gente vai ter sempre uma pessoa da comunicação fazendo contato com vocês e acolhendo vocês. A próxima jornada começa em 15 de janeiro. Se inscrevam com antecedência. Se inscrever por esse endereço. Por esse WhatsApp, a gente manda todas as informações. Ok. Nossos agradecimentos, então, à psicóloga e diretora técnica do Instituto JNG, Daniela Carmelli. Muito obrigada. Muito obrigado, Eu é que Dani. agradeço. Sucesso e um prazer. parabéns, hein? Obrigada. Parabéns. Muito bom, obrigado, hein?